E nesse vídeo eu vou te explicar de forma bem clara, fácil e objetiva o que significam todas essas letras aqui quando você quer começar a operar no mercado de futuros, né? É isolado, é cruzado, o que significa e como funcionam as alavancagens, né? 5x, 10x, 20x, 30x. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funcionam e para que servem essas funções, tá? Então fica até o final, se você tá procurando por esse conteúdo, fica até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Fala galera, beleza? Alexandre aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News. E como eu falei no começo do vídeo, eu vou explicar para vocês de maneira simples, tá? Uma coisa que muita gente tem dúvida, que é como funcionam, né? Para que servem essas funções aqui no mercado de derivativos, né? Cruzado e isolado, tá? Em que momento a gente utiliza o cruzado e o isolado, tá? Qual a diferença entre eles e como funciona exatamente, tá? Entenda aí de uma vez por todas como funciona a alavancagem, né? Esse nível de alavancagem de 1x, 10x, 20x, 30 ou até mais, tá? Aqui no caso eu tô dando um exemplo na Binance Futuros, tá? Que é a maior corretora aí de criptomoedas, né? Então acaba sendo a que tem o maior volume, né? O maior número de investidores. Mas as funções são as mesmas para qualquer outra corretora que você utilize, tá? Então vai servir para qualquer corretora que você opere, tranquilo? Então, antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, estão gostando dos conteúdos aqui do canal, não esqueçam já de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? A gente está sempre trazendo muitas dicas aqui sobre o mundo das criptomoedas e ajuda demais o seu like e a sua inscrição, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, já tô aqui na página e primeiro essa parte, tá? Isolado e cruzado, como que funcionam essas funções, tá? O isolado funciona da seguinte forma, tá? Quando você entra com uma operação, deixa eu tirar a câmera aqui só para vocês entenderem melhor. Quando você entra com uma operação, aqui no caso eu tô com 267 dólares, tá? Na minha conta aqui de mercado futuro. E você entra com um valor, tá? Que no caso eu estou no SDM, tá? Que a gente opera com o dólar, né? O SDT. Então eu coloco, por exemplo, tá? Vou colocar um exemplo aqui, 10 dólares. Se eu colocar, peraí que foi. Isso, se eu colocar aqui 10 dólares, tá? E deixar como isolado, quer dizer que o meu risco de perda máximo é de apenas 10 dólares, tá? Eu estou isolando o meu risco de perda apenas para os 10 dólares que eu estou investindo, tá? Então, vou entrar com a operação, por exemplo, com 10 dólares. Se estiver isolado, eu não vou perder mais do que esses 10 dólares, tá? Simples assim, tá? Então, tem essa função. Essa é uma das funções que a maioria, acredito, que usa, tá? E tem a função cruzada, tá? A função cruzada, ela vai utilizar todo o seu saldo como valor disponível para operação, tá? Então, no caso aqui eu deixei como valor cruzado, tá? Como uma forma cruzada de operação. Nesse caso, eu tenho 267 na minha conta total, só que eu quero entrar nessa operação, por exemplo, com apenas 10 dólares, tá? Se eu deixar a operação no cruzado, eu vou entrar com esses 10 dólares e eu posso perder caso minha previsão, tá? Aqui no caso de mercado futuro, você faz uma previsão de alta, né, no buy long, ou de baixa, tá? Se você acredita que o mercado vai subir ou vai descer, tá? Então eu entro, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou entrar com uma operação de 10 dólares para compra, tá? Um exemplo, deixei no cruzado. Entrei com 10 dólares. Ao invés de subir, conforme a minha previsão, o gráfico desceu, tá? Então ele foi contra a minha previsão. Então acontece que eu estou no prejuízo. No cruzado, se eu não colocar stop loss, né, que seria aqui no Take Profit Stop Loss, eu até vou fazer um outro vídeo aqui explicando para vocês como configurar isso, tá? Se eu não colocar stop, eu posso perder tudo, tá? Eu posso perder
todo esse valor que estiver disponível na minha carteira, tá? O cruzado, a plataforma entende que você está usando todo o valor que você tem em carteira, porém baseado nesse valor, tá? Então as perdas serão baseadas em cima do valor de entrada, tá? Que vai ser no caso dos 10 dólares, tá? Nesse exemplo. Porém, eu posso perder mais do que esses 10 dólares. Por quê? Porque estou no cruzado, então ele vai entender que eu tenho uma margem de até 267 dólares para queda, tá? Essa função é interessante, tá? Muita gente acaba utilizando justamente para ter uma gordura a mais, tá? Então, às vezes acontece de você entrar numa operação, né? Naquele momento, ela vai contra a tendência, vai contra a sua previsão. Então, naquele momento, você entra em prejuízo, porém, acontece de em alguns minutos, algumas horas ou até mesmo alguns dias, a operação retornar a favor da sua previsão, tá? Então, se você não tiver muitas vezes, tá? Obviamente que depende de análise aí, de como vai estar o gráfico, de análise do cenário global aí, de notícias e da própria moeda, tá? Que no caso eu tô Solana, tá? Mas acontece, é interessante se você tiver calculado essa gordura, tá? Não, eu vou entrar aqui com uma operação a 10 dólares, vou utilizar o meu saldo total no cruzado para ter essa gordura de volatilidade, né? Para aguentar uma possível volatilidade temporária que eu possa estar, né? Por exemplo, você vê um gráfico aí de um ativo que está numa forte tendência de alta, tá? Um exemplo. Então ele está numa tendência de alta, só que naquele momento ela dá uma queda brusca ali, acaba te dando... se você tivesse no isolado, você estoparia e alguns minutos depois ela volta para a tendência de alta, tá? Então é interessante também você estudar isso, tá? Você estudar, você ter uma certa gordura também em carteira, tá? No caso de utilizar o cruzado, tá? Obviamente sempre estudando aí as melhores estratégias, tá? Mas é sempre interessante se você pretende, né, ficar nessa operação aí de repente por um pouco mais de tempo, é interessante você estudar essa opção de cruzado aí, utilizar o seu saldo total para ter essa gordura aí de volatilidade, tá? Então, essas são basicamente as diferenças, tá? No isolado aí, resumidamente, você só vai perder no máximo o valor que você entrar na operação, tá? Você não tem o risco de perder mais do que isso. E no caso do cruzado, se você não colocar stop loss, você pode perder literalmente tudo que você tem na sua carteira, tá? Então, por isso que é muito importante que você invista com sabedoria, estude bastante o mercado e o ativo que você está investindo, tá? Então, cada uma tem suas particularidades, beleza? Então, claro aí as diferenças entre o cruzado e isolado, tá? Já sabemos aí quais são as funções dessas duas opções. Agora vamos entender aqui a parte da alavancagem, né? Muita gente fala, eu opero com 10x, com 20x, com 30x. Como que funciona isso, tá? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Deixa eu puxar para o lado aqui a câmera. Só para vocês entenderem, tá? Então aqui nesse caso, vou colocar 10x, tá? Para facilitar a conta. Então vou deixar 10x aqui, por exemplo, tá? Então 10x. O que significa esses 10x? Significa que da movimentação do gráfico será multiplicado pelo valor de alavancagem que você colocar, tá? Por exemplo, eu entrar com uma operação aqui a 10 dólares, se o gráfico se movimentar, deixa eu ver como ele está agora, se o gráfico se movimentar 1%, tá? Aqui nesse momento ele está nas 24 horas de 0 negativo a 0,63 a 2% negativo, tá? Se o gráfico se movimentar apenas 1%, quer dizer que esse 1% vai ser multiplicado por 10, tá? Então, se eu fizer uma previsão de alta e esse gráfico subir a favor da minha previsão 1%, quer dizer que eu vou ganhar, vou ter um lucro com esse 1% de volatilidade apenas vezes 10 de 10%, tá? Então, se eu entrar com uma operação aqui a 10 dólares e esse gráfico subir 1% apenas, se tiver vezes 10, eu vou ter um lucro de 10%, tá? E o 20, o 30, 50 segue o mesmo princípio, tá? Se eu colocar aqui 20%, por exemplo,
de alavancagem. Fiz uma entrada aqui de 10 dólares e o gráfico se movimentou apenas 1%. O que que acontece? Eu vou ganhar 20% de lucro, tá? E isso, obviamente, se acontecer ao contrário, tá, da sua previsão, você perde, tá? Por isso que é cada vez quanto maior a alavancagem que você fizer, maior o risco, tá? Se você fizer, por exemplo, aqui em 50x, tá? 50x, apenas 1% de movimentação do gráfico equivale a 50% de lucro ou de prejuízo na sua operação, tá? Isso eu tô dando um exemplo aí apenas de 1%, tá? Tem moeda que a gente vê aí movimentações de 5, 6, 7%, tá? Então imagina aí você entrar a 20x aí e pegar uma volatilidade de 5%, por exemplo, no dia, você dobra, tá? Se você entrar a 20x de alavancagem e o ativo que você estiver operando se movimentar 5%, você ou ganha ou perde 100% da operação, tá? Por isso que é muito importante você sempre calcular o risco das suas operações e muito importante que você calcule essa alavancagem, tá? Se você está começando, eu recomendo que você não opere muito alavancado, tá? Não opere muito alavancado. Comece aí com 1x, sei lá, 5x, né? Então, não comece, porque, como eu falei para vocês, é muito comum que um ativo aí tenha essa volatilidade, né? De 2, 3, 4, 5%, não é nada tão absurdo assim. A gente vê frequentemente, né, no mercado aqui das criptomoedas. Então, é 5% de volatilidade a favor ou contra a sua entrada, tá? Se for a favor, você dobra seu investimento. Se for contra, você simplesmente perde tudo aí em pouquíssimo tempo, tá? Então é muito importante vocês estudarem essas possibilidades, tá? E aí, obviamente, com estratégia, né? Junto com a escolha também do tipo de operação que você vai entrar, né? No isolado ou no cruzado, tá? Você quer ter aquela segurança, né? Entre aspas, de perder apenas aquele valor que você está entrando, ou você quer utilizar ali todo o valor que você tem em carteira para dar gordura aí, para te dar uma gordura mesmo, né? De volatilidade, para aguentar uma possível volatilidade aí que você possa vir a sofrer, tá? Então estude isso e também, obviamente, esses tantos aí de alavancagem, né? 5x, 10x, 20x. Então, se você está começando, tome muito cuidado com alavancagens altas, tá? Pode acontecer sim de você dobrar, triplicar, multiplicar e até várias vezes o seu investimento em poucas operações, mas também pode acontecer de você perder simplesmente tudo que você tiver em carteira, tá? Então é muito importante que você invista com sabedoria e com responsabilidade, tá? O mercado de criptomoedas já é bastante volátil, né? Já é de bastante risco, né? Todos sabem disso. E quando a gente opera no mercado futuro, é ainda maior esse risco, né? O risco tanto de ganho quanto de perdas, tá? Então, sempre calcule muito bem esses dois pontos, né? Que são os dois principais pilares aí quando você está operando no mercado futuro. Você precisa decidir entre o isolado e cruzado e quanto de alavancagem você vai entrar, tá? Então, com isso, você vai conseguir, né? Estudando tudo isso, estudando, obviamente, o ativo que você está operando, estudando o gráfico, né? Sabendo o momento certo de entrar, o momento certo de sair também é muito importante, tá? Então, às vezes você já está com um lucro bacana, acaba não finalizando a operação e acaba revertendo e perdendo dinheiro. Então, é muito importante que você estude muito antes de começar mesmo a investir nesse mercado de derivativos aí, de mercado futuro, né, de criptomoeda. Então, essa foi a dica aí para vocês, né? Eu sei que tem muita gente que tinha dúvidas a respeito disso, né? Então resolvi trazer esse conteúdo aí para sanar de forma simples aí com exemplos, né? Mostrando para vocês aí como que funciona esse tipo de operação aí no mercado futuro, beleza? E se você quer começar a investir em criptomoedas, tá? Aprender como fazer as melhores entradas, as melhores saídas, identificar os melhores ativos, tá? Eu apresento para vocês aí a Formação Cripto, tá? Já está aberta a primeira turma da Formação Cripto, que é simplesmente o melhor treinamento de criptomoedas
do Brasil, tá? O mais completo, que inclusive eu faço parte como um dos professores, aí eu dou aula em algumas aulas aí juntamente com o Alberto, tá? Do canal aí Investidorá e o Fábio Facchini do canal Invest Facchini, tá? Então são 3 analistas aí, 3 visões diferentes, mais de 50 aulas, tá? Desde o básico até o avançado e aulas bônus aí, tá? De metaverso e NFTs, você vai aprender a criar seu próprio NFT, vender seu NFT sem custo nenhum e poder lucrar bastante. E também o bônus aí de pré-venda, tá? Onde você vai poder identificar as melhores oportunidades e lançamentos aí antes mesmo das grandes listagens e lucrar bastante, tá? Então, estamos com uma promoção ainda muito bacana, tá? Apenas R$ 59,99 por mês, aí é mais barato que uma pizza, literalmente, e pode mudar a sua vida aí aprendendo a investir com consistência no mercado de criptomoedas, tá? E para você que tem real interesse em participar aqui da nossa turma, eu vou deixar o link das minhas redes sociais, tá? Me chama lá no Telegram, que eu tenho um cupom de desconto exclusivo para quem é inscrito aqui do canal Crypto News, tá? Então, ao invés de pagar esses R$ 599,90, vocês vão pagar o valor de lançamento, tá? De R$ 199,90, mas é só para quem me chamar no Telegram pelo link aqui do Linktree que eu vou deixar na descrição, beleza? Então é isso, e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal, gostam de conteúdos de criptomoedas, NFTs, de mercado futuro, como foi o caso desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que se você ainda não for inscrito, né, ajuda demais o canal a crescer, e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Quase todos os dias a gente vem trazendo vídeos novos aqui no canal, então se você procura por conteúdos de qualidade no mercado das criptomoedas, se inscreve aí, não custa nada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Clica aqui no lado também, eu vou deixar um card com um vídeo muito bacana que pode te interessar e te ajudar muito também, beleza? Então é isso, o canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!